Bom, pessoal, estou de volta aqui hoje trazendo esse vídeo sobre bolo, né? Tá? A gente vai fazer uma massa de bolo para desmistificar o que o pessoal muitas vezes posta na comunidade, que o bolo fica pesado, que o bolo fica ruim, que a massa não presta, tá? Isso em virtude de muitos mitos que se colocam na cabeça das pessoas quando vão fazer um bolo. Tendo uma boa batedeira, ou pode até ser na mão também, não importa. Claro que a batedeira facilita muito. Tendo um material de qualidade, seu bolo não tem como dar errado. Tá certo? Esse bolo que eu vou fazer é um bolo amanteigado, chamado bolo amanteigado. Não quer dizer necessariamente que vai ser com manteiga, né? Porque na verdade eu vou trabalhar com margarina, mas uma margarina de bolo de boa qualidade, tá? Chama manteigado porque originalmente se usa manteiga, tá? Mas, porque os bolos se dividem em pão de ló e bolos de manteiga, né? Por isso são chamados bolos amanteigados. Então aqui eu vou utilizar uma receita de 9 ovos, tá? São uma receita básica minha que eu já postei nas comunidades, já postei até no próprio, nas redes de relacionamento que eu participo. Tá? Então eu vou fazer uma receita e meia, que são 9 ovos. E para cada 9 ovos eu vou utilizar 9 xícaras de farinha de trigo e 4,5 a 5 de açúcar. Tá? Eu não gosto de bolo muito doce. Normalmente as receitas levam mais açúcar, mas eu prefiro trabalhar sempre com menos açúcar. Então as minhas receitas, elas levam sempre menos açúcar. Tá? Para cada, vamos dizer assim, 3 xícaras de farinha de trigo, né, que é a receita padrão mínima, vamos dizer, eu utilizo 1,5 de açúcar. Tá? Então, para cada farinha, 1 xícara, que seria o valor correspondente, cada 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar. Tá? Então, essa é a proporção que eu vou sempre trabalhar. Tá? Então eu vou bater primeiramente meu açúcar com a margarina, depois eu vou adicionar os ovos um a um. Tá? Uma preocupação que as pessoas têm muito com bolo é com relação ao material. O pessoal diz que o material tem que estar a temperatura ambiente, tá? Eu particularmente não vejo interferência nenhuma nisso, tanto que eu utilizo margarina, tá? Vamos dizer assim, gelada. Eu prefiro até a margarina gelada, tá? Isso é uma mística que o pessoal bota, que todo material de bolo tem que estar em temperatura ambiente. Os ovos normalmente eu conservo em geladeira, do jeito que eu tiro eu utilizo, tá? Então, por quê? Na verdade o impacto que vai acontecer é na hora de assar o bolo, porque normalmente o material congelado ele demora mais de assar. Fora isso, nunca solou bolo por causa disso. Tá? Então, como eu falei, para cada 3 xícaras de farinha de trigo, meia de açúcar, tá? Eu utilizo 50 gramas, tá? De margarina ou manteiga. Então você parte sempre do ponto de 1 xícara de farinha de trigo, 1 ovo e meio de manteiga ou margarina, tá? No caso, margarina 50 gramas, não é meia xícara. Meia xícara de margarina é 100 gramas mais ou menos. Então, no caso da manteiga eu falo metade no que diz respeito a peso. Meio, 50 gramas. Então trabalhe sempre nessa proporção de bolo. Bolo de manteiga, volto a repetir. Pão de ló é outra estrutura, é outra forma de fazer. Tá? Bolo de manteiga. Então vai aqui, para cada xícara de farinha de trigo que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com meia de açúcar e 50 gramas de margarina ou 50 gramas de manteiga. Tá? Nesse caso aqui, como eu estou fazendo uma receita de 9 xícaras, que é 1 kg de farinha de trigo, equivale a 9 xícaras de farinha de trigo, eu vou utilizar 4,5 de açúcar, tá? 450 gramas de margarina, né?
450 gramas de margarina e vou bater 9 ovos. Primeiramente eu faço esse creme básico de margarina com açúcar. Dou uma paradinha, tá? Tirar aqui as laterais, soltar o açúcar e a margarina. Por questão de usar uma batedeira, porque você ganha tempo. Esse bolo que normalmente na mão levaria quase meia hora para fazer, esse processo aqui inclusive, que é o pior, vamos dizer assim, caso do ovo, aqui eu não gasto mais do que 10 minutos, tá? Então vou bater aqui formando um creme, tá? Você vê que a massa já está bem cremosa, devido à qualidade, vamos dizer assim, da batedeira, né? A agilidade que a gente tem. Então vou bater mais um pouquinho aqui e vou adicionar os ovos um a um, tá? Não bato mais clara em neve. Por quê? Porque é perda de tempo. Você batendo os ovos bem nesse momento aqui, você vai ver que o bolo vai ficar tão fofo quanto, tá? Clara em neve. E sem falar que bolo, nesse caso aqui, que vai comportar pasta americana e outros tipos de cobertura, é interessante você ter um bolo mais macio, porém firme, né? Até para você fazer bolo recortado também. Atingir meu ponto de creme, você está vendo que é uma massa que está cremosa, tá? Eu vou adicionar os ovos um a um, tá? Eu gosto de adicionar porque não correr o risco do ovo estar estragado e aí perder todo o meu material. Então sempre eu vou abrindo os ovos um a um, despejando e batendo, tá? Nesse processo até ele formar um novo creme, dessa vez mais mole, tá? E fofo. Também outra coisa que eu chamo a atenção é com relação à qualidade da margarina, tá? Margarinas acima de 65% de lipídio, você olha na tampa da margarina, ele lhe dá essa cremosidade, tá? Se fosse uma margarina inferior, ela tem muita água. Com certeza esse primeiro passo aqui, essa mistura não estaria um creme como está aqui fofo, estaria um creme líquido também. E isso compromete um pouco a qualidade do bolo. Tá? Por isso que o importante é você ter material de qualidade.
vocês viram que eu fui botando os ovos um a um, tá? Sem muito intervalo. E aí eu só vou... Você vê que a massa continua cremosa. O meu material está praticamente todos esses ingredientes, com exceção do açúcar, estão gelados, tá? O ovo, a manteiga, né? A margarina no caso, tá? Eu só vou tirar aqui, dar uma misturadinha nas laterais, deixar bater mais um pouco. Por quê? Porque aí o ovo vai dar volume, tá? Nesse processo aqui, quanto mais você bate, mais volume o ovo ganha, tá? E sua massa cresce um pouco mais, fica mais fofa também, tá? Se você não gosta de bolo muito fofo, bater aqui o tempo suficiente assim para chegar nesse ponto cremoso, tá? E você desligar. Ver se está com cheiro de ovo, né? Então, para que seu bolo não fique prejudicado. Com relação a ovo, o pessoal fala de fedor de ovo, porque por ser muito ovo, é porque o ovo só fede quando o ovo é velho. Quando o ovo é novo, né? Os ovos são novos, você consegue bater ele mais rápido, ter volume, porque a qualidade do ovo, os ovos estão jovens, né? Então dá mais volume e com isso ajuda a deixar seu bolo mais fofo também, tá? Ovos velhos, eles deixam o bolo pesado. Agora eu vou botar um pouco de baunilha, tá? Essência de baunilha. Eu prefiro essas escuras porque ela tem tem mais álcool do que baunilha mesmo, a baunilha escura. E essas que vendem no mercado comum, porque ela tem mais álcool. O sabor da baunilha não interfere muito, porque tem gente que não gosta. Eu gosto porque ela não gosta de baunilha. E com isso ela ajuda a tirar também um pouco o fedor do ovo, se bem que você batendo direitinho não fica fedendo. Tá, com cheiro na gás, fedendo não, que o ovo não fede, o cheiro é esse cheiro característico, tá? E você ajuda, porque o álcool ajuda a conservar. Nesse caso aqui, para a quantidade de massa, eu vou utilizar umas 2 colheres de café de baunilha. Eu vou botar no olho, porque eu já estou acostumado, assim, não preciso muito medida no que eu faço. Eu vou no olho mesmo, devido à experiência já. Mas você coloca, para essa quantidade de massa, 2 colheres de café, tá? De baunilha. Nesse ponto aqui, minha massa está cremosa, minha massa está lisa. Vou transferir para uma vasilha maior, porque infelizmente essa batedeira só comporta com farinha de trigo, tá? 6 xícaras, né? Eu vou trabalhar com 9, então aqui vai ficar complicado. Esse processo, essa etapa aqui é muito importante. Farinha de trigo é um dos pontos que já gosta de deixar bolo pesado. Por quê? Porque a farinha de trigo contém um glúten, né? E se você bater muito a farinha,
ela vai só liberar, quebrar essas moléculas de glúten e sua massa vai ficar pesada. Vai ficar parecendo um elástico. Se você já fez um bolo que sua massa ficou parecendo um elástico, uma bola, é porque você bateu demais a massa com farinha de trigo. E na verdade é só misturar mesmo. Tanto que eu não gosto de utilizar a batedeira. Se eu utilizasse a batedeira seria na velocidade 1 e muito rapidamente. Tá? Eu também aqui eu descobri essa dica interessante. Eu tenho aqui um novo pão duro. Pão duro de acetato. Ele arranca tudo, não deixa nada. Você que não tem espátula, pega um pedaço de acetato. Ele limpa melhor que a espátula. Minha espátula quebrou, eu vou pegar aqui essa folha de acetato para ver se serve. Ele é pior do que pão duro, rapa tudo. Toda a massa, não deixa nada. Uma dica aqui, mais uma dica que você pode utilizar. Raspa toda a sua massa, você não tem desperdício, né? Tá? Então, a partir desse momento agora, que eu vou colocar a farinha de trigo e o leite, eu vou utilizar o chamado fouet, né? Ou batedor de arame, como queiram. Você vê que a massa está bem bonita, consistente, tá? Cremosa. E aqui não tem, vamos dizer assim, o porquê dar errado. O que pode acontecer é seu forno ser ruim e infelizmente não assar o bolo como é devido. Outra coisa também com relação a forno. Agora eu vou adicionando aqui a farinha aos poucos, alternando com leite. Tá? Aqui, como eu já disse, 1 kg de farinha ela, tem 9 xícaras. Então, isso eu já medi várias vezes e tal. Então eu já sei. Então, para 1 kg de farinha eu utilizei 450 de açúcar. 450 de açúcar e 450 a 500 de margarina ou manteiga, né? Estou utilizando 9 ovos, né? Que são 9 xícaras para cada xícara. Essa farinha de trigo aqui ela é sem fermento, tá? Então eu vou adicionar 3 colheres de sopa de fermento, tá? Para cada 3 xícaras de farinha eu utilizo 1 colher de sopa de fermento, no caso de bolo amanteigado. Tá? Então aqui eu vou adicionando e vou misturando, tá? Sem me preocupar muito em bater, porque tem pessoas que batem. Se eu bater muito nesse processo aqui, fatalmente meu bolo vai ficar borrachudo, esticando, tá? Também a questão do forno. O forno tem que estar pré-aquecido. Forno pré-aquecido só altera a mesma coisa do material congelado. Só vai impactar no tempo de assar. Ele não estando pré-aquecido, ele vai demorar mais para assar seu bolo, tá? Eu vou utilizar para essa massa aqui 450 ml, né, de leite. Como eu já falei, para cada xícara de farinha de trigo, meia de açúcar, 50 gramas de margarina e 50 ml de leite. E um ovo. Essa é a massa básica, vamos dizer assim. Depois eu vou editar no vídeo e vou colocar as quantidades aí para vocês. Tá? Então eu vou alternando aqui. Sempre farinha aos poucos. Também porque facilita você misturar. Tá? Se você jogar a farinha toda de vez vai complicar. Você quebrar os grumuzinhos de farinha. Ele torna o processo mais difícil, né? Para misturar. Então aqui até finalizar. Tá? Então a massa de bolo amanteigado é uma massa que não pode ficar muito mole. Também essa é outra dica. Por isso que é interessante você utilizar materiais de boa qualidade, como uma margarina ou uma manteiga boa,
Porque como ela tem menos água, tem mais gordura, não vai soltar água nesse processo e com isso seu bolo vai ficar fofo, tá? Muita água, a massa do bolo fica densa. Então a margarina ela tem, vamos dizer assim, um papel importante na qualidade, tá, do seu bolo de manteiga. Eu estou utilizando aqui leite de, não é leite de gado, né, vamos dizer assim. Eu estou utilizando leite de coco, tá? Eu vou botar 400 ml de leite de coco e completar com 50 ml de leite de vaca. Porque nós aqui da Bahia preferimos assim, sentir o saborzinho do leite de coco. Não fica forte, o pessoal muitas vezes acha que fica, mas não fica, tá? O sabor fica longe, não é aquele sabor forte de coco, até porque o leite de coco, ele, mesmo artificial, ele não traz esse como um sabor de essência, tá? E vou colocar o restante de leite, 50 ml de leite. Mas eu poderia utilizar todo o leite normal, leite de vaca, se você não gosta de leite de coco, se você tem alergia, alguma coisa assim, pode. Eu posso utilizar outro líquido aqui nessa massa que vai deixar ela com qualidade? Pode. Suco de laranja. Posso utilizar refrigerante aqui? Pode. Fica com o sabor do refrigerante que você colocar. Tá? Se for guaraná, fica mais fraquinho, mas fica muito bom também. Refrigerante de laranja. E se eu não tiver nenhum desses líquidos na hora que eu inventei de fazer o bolo e não tenho, coloque água. Mas água presta? Com certeza. A massa fica gostosa. Não vai ficar aquele bolo hiper saboroso, mas vai ficar um bolo gostoso. Se você utilizar o restante dos ingredientes todos de qualidade, até água, se você colocar aqui, esse bolo fica bom. Porque eu já comi bolo de água partindo desse ponto dessa massa. Então a massa que você vê é uma massa densa, que está aqui ótimo. Perfeito, maravilhoso aí. Pra assar, tá? Esse é eu gosto do ponto de massa assim. Não gosto que estivesse mais líquida. Antes a gente fazia muito isso no interior, né? Até aqui mesmo antigamente deixava a massa mais líquida. Vou completar com 50 ml, que eu gosto de respeitar a receita, tá? Mas essa massa aqui, a densidade dela é essa aqui. Essa massa firme, porque eu vou conseguir essa massa que fique mais fofa, mais solta, tá? Todas as minhas massas são iguais a essa aqui, tá? Quase eu me passo aqui o costume de fazer bolo com usar farinha de trigo com fermento. Nesse caso essa daqui não tinha, e quase eu me passo, né? Já pensou a perder minha massa toda de bolo? Tá? Então vou botar agora o fermento. Poderia botar junto com a farinha, não tinha problema nenhum também. O pessoal fala, tem que botar fermento junto com a clara, junto com uma farinha. Vou botar fermento na hora que eu estiver fazendo o bolo. Eu é quem decido. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas de bolo, essas neuroses, como eu costumo falar com uma amiga minha. Diz que vocês são muito neuróticos com bolo. Vocês criam tanta mistificação que o bolo acaba, tá? São 3 colheres de sopa. O bolo acaba saindo do jeito que vocês pensam. Não tem segredo para bolo. Bolo é utilizar o material e seguir a receita, tá? Se não estiver dando certo, com certeza deve ser seu forno que tá, ou você fez uma dessas práticas que eu falei aqui. Bateu demais nessa etapa aqui agora, tá? Bati, misturei para quebrar os grominhos da farinha. Minha massa está perfeita, ó, maravilhosa para colocar. Eu só vou dar a última dica aqui colocando a massa nas assadeiras, que eu acho bem legal. Eu vou finalizar com essa dica, que eu acho que eu aprendi na net, alguém da internet colocou, e eu acho muito boa, que é fazer o chamado jogo da velha na massa. Tá? Para quê? Para que não crie barriga, vamos dizer assim, no meu bolo. Como seria esse jogo da velha? Uma vez espalhada a massa na minha assadeira, ou no meu forno, ou na minha forma, né? Eu venho com a espátula e faço o jogo da velha no centro da massa. Ó,
jogo da vez. Tá? Isso evita com que a minha massa crie barriga no centro dela. Por incrível que pareça, podem acreditar, eu faço isso direto e a massa no centro não sobe muito. Tá? Outra coisa também, se vocês notaram, eu não unto as laterais da forma. Por quê? Porque o bolo cresce, gruda nas paredes e evita, quando eu tiro do forno, ele evita encolher. O bolo vai esfriar certinho. Se você passa margarina nas laterais, quando esfria, a tendência do bolo é encolher para o centro. Aí a massa fica toda enrugada, voltada, curvada para o centro do bolo. Tá? Isso é outra dica que evita também barriga. Tá? Então essa é essa dica que eu tenho aqui para bolo. Espero que vocês aproveitem. Se fosse bolo de chocolate, não